Respeito. Será que os grandes bancos te respeitam mesmo? A taxa de juros vai cair, e o que é que a gente faz? Hoje é o tão esperado dia da reunião do Copom que vai decidir a taxa Selic. E aí, a taxa Selic vai permanecer em 13,75? Vai cair para 13,5 ou vai cair para 13,25? Hoje pela manhã eu fui surpreendido por uma matéria da CNN que fala que o Haddad está se reunindo com os banqueiros e que os banqueiros estão sendo receptivos com a queda da Selic, que eles estão esperando a queda da Selic. Tadinhos, né? São tão bonzinhos. Será que isso é tão bom? E na matéria ainda fala que os bancos geralmente lucram com as taxas de juros altas. Será mesmo? Vou explicar para você como que funciona. Para quem não sabe, a taxa Selic é conhecida como o termômetro da economia. O Banco Central utiliza desse recurso para controlar ou tentar controlar a inflação. Quando a taxa Selic aumenta, tende a haver uma redução do consumo, porque as taxas de juros sobem, tecnicamente os empréstimos ficam mais caros e as pessoas param de consumir. Mas na verdade não é bem assim. O índice de inadimplência continua aumentando cada vez mais, independente se a taxa Selic está baixa, se a taxa Selic está alta. Só que o que você ainda não parou para pensar é por que os grandes bancos estão solícitos querendo que a taxa Selic caia. Será que é porque a inflação está controlada ou será que é porque é mais lucro para o bolso deles? O que muita gente não sabe é que os bancos adoram quando a taxa Selic cai. Por quê? Realmente, quando a taxa Selic cai, as taxas de operação de crédito ficam mais baratas. Só que o que vocês não sabem é que a taxa Selic ela é apenas um termômetro. O banco ele tem sim que reduzir a taxa. Só que acontece o seguinte, quando o banco reduz a taxa de empréstimo, também reduz a taxa de investimento. Então, se você é investidor e você recebia lá 13% ao ano, 1% ao mês, uma média mais ou menos aqui, você vai começar a receber menos. Então, o que vai acontecer? O banco vai ter um aumento no seu spread. O spread bancário é a diferença entre o quanto o banco paga para captar o dinheiro e o quanto ele recebe para emprestar. Hoje a taxa Selic está a 13,75 ao ano. Vamos supor que o Banco Central resolva nessa reunião cair a taxa Selic para 12%. É só um exemplo, tá, cabeção? O banco vai te pagar 12% caso você tenha uma aplicação atrelada ao CDI que te pague 100% do CDI, então ele vai te pagar 12% ao ano, mas se você for pegar um empréstimo, você vai pagar aí 30%, 40% ao ano. Um exemplo, se for 30%, a diferença entre os 12 e os 30, 18%. Esse é o spread bancário, esse é o lucro do banco. Só que o que acontece é o seguinte, o Banco Central, ele diz que os bancos têm que cair a taxa, têm que reduzir a taxa com a redução da Selic. Só que na prática não é bem assim. Nos meus 11 anos aí de banco, 11 anos que eu fiquei 3 anos em cooperativa de crédito, 8 anos em banco, inclusive desses 8 anos, 4 anos atuando como gerente, o que eu percebi é o seguinte, o banco não tem uma taxa fixa para todos os clientes. Tem cliente que o banco cobra 2%, tem cliente que o banco cobra 3%, mas tem cliente que o banco cobra 8%, 9%. Na época em que eu ainda estava no banco, eu peguei a Selic mais ou menos a uns 3,5%, 4%, quando a Selic ainda estava caindo até chegar no menor patamar que ela atingiu. Enquanto a Selic estava bem baixa, eu fiz empréstimo pessoal para clientes que estavam precisando a 8,65% ao mês. Isso as pessoas questionavam, com certeza. Uai, a taxa Selic caiu, por que então que eu estou pagando uma taxa de 8,65% ao mês? A justificativa que o banco dava e que é respaldado pelo Banco Central é que o banco tem que reduzir a taxa, porém, ele pode colocar a taxa de acordo com a classificação de crédito e risco do cliente. A maioria dos clientes que tinham taxas melhores, que eram em torno de 2,5% a 3,5%, 4%, eles tinham aplicações, eles tinham patrimônio, ou seja, os bancos, ao ofertar essa taxa para você, ele leva em consideração o relacionamento com o banco, aqueles produtos ruins que você faz, seguro de vida, previdência, capitalização, esses produtos que em grandes bancos comerciais não são tão atrativos. Não estou falando que previdência privada, seguro, capitalização é ruim. Não, se bem que capitalização é ruim, eu acho que não tem lugar nenhum que vende uma capitalização que seja boa. Mas seguro de vida, previdência privada, se você souber escolher a instituição,
ela é interessante, mas fuja dos grandes bancos, tá? Porque é uma bela de uma porcaria. Então o banco leva em consideração relacionamento e risco. Se o cliente, por exemplo, está precisando muito, se ele não tem relacionamento com o banco, se ele não tem produto, daqueles produtos de venda casada, se o cliente também não tem investimentos no banco, o cliente sempre vai pagar mais caro. Sempre vai pagar mais caro. E aquele cliente que tem 100 mil, 200 mil, 300 mil, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões investido, ele sempre vai pagar uma taxa menor. Porque para o banco ele tem uma classificação de risco menor. Ou seja, o banco entende que ele tem uma capacidade melhor de pagamento. Então, só uma dica. Hoje tem reunião do Copom e é bem provável que a taxa Selic vai cair. Mas não fica se iludindo com o que a mídia coloca na sua cabeça. Não vai sair gastando igual um retardado. Não vai sair gastando igual um retardado. A mídia está aí para colocar minhoquinha na sua cabeça. Consuma apenas o que é necessário. Gaste apenas com o que é necessário. Aprenda a investir. Aqui nesse canal eu tenho vários vídeos que podem te ajudar com isso. Tem vídeo mostrando como que eu fiz para juntar 10 mil reais quando eu ganhava pouco. Tem vídeo explicando sobre a inflação. Tem vídeo explicando várias coisas. Depois dá uma maratonada aí no canal e eu tenho certeza que você vai gostar. E só para finalizar, presta atenção numa coisa. Imagina que aqui no meio tem um furico. Isso aí mesmo, o abricó de macaco, o furico, o fabricador de brownie, a máquina de churros. E agora a gente tem esse famoso símbolo que todo mundo já conhece. Aqui tem o abricó do cliente e aqui tem o